Olá, eu sou o Lucas e juntamente com meus companheiros da Imperial Solar falaremos um pouco sobre energia solar térmica. Então, o que é? Nesses sistemas, a energia é captada através de painéis solares térmicos. São sistemas mais simples e econômicos, utilizados em casas, hotéis, empresas, para o aquecimento de água para chuveiros, piscinas ou até ambientes. São painéis que têm a função de transferir o calor da radiação solar para a água ou óleo que passa por dentro deles, para então ser utilizado como fonte de calor. Funcionamento. Então, agora a gente vai ver como funciona a fundo esse processo. O reservatório de água, que a gente chama de boiler, é alimentado diretamente pela caixa d'água da residência. Essa água que está mais fria, ela circula através dos tubos nos painéis e o calor que incide neles é transferido para a água, que então retorna ao boiler e é distribuído. Como esse processo é totalmente dependente da luz, então para nunca faltar água aquecida, quando temos dias mais chuvosos ou até mesmo de noite, esses boilers eles possuem uma resistência elétrica auxiliar para aquecer a água quando é preciso. O que é energia solar? Energia solar é uma energia eletromagnética cuja fonte é o Sol. Ela pode ser transformada em energia térmica ou elétrica e aplicada em diversos usos. As duas principais formas de aproveitamento da energia solar são a geração de energia elétrica e o aquecimento de algum fluido, em sua maioria das vezes a água. Para a produção de energia elétrica são utilizados dois sistemas: o termosolar, que é um sistema térmico onde a radiação é convertida primeiramente em energia térmica e posteriormente elétrica, e o fotovoltaico, onde a radiação solar é convertida diretamente em energia elétrica. Como que funciona uma energia heliotérmica? A usina de energia termosolar funciona como um processo de duas etapas: a concentração de energia térmica por meio de um campo solar e a geração de energia elétrica num processo quase convencional. Por utilizar um calor do Sol para gerar eletricidade, não prejudica o meio ambiente e gera uma energia limpa. A primeira etapa do funcionamento dessa usina heliotérmica, ela utiliza um campo solar, mas esse campo solar é utilizado pelo coletor solar, que é um tipo especial de trocador de calor que transforma a radiação da energia solar em energia interna, num fluxo de trabalho onde o componente principal de um coletor é o concentrador em si. Um aparelho que absorve radiação incidente, converte em calor, transferindo esse calor para o fluxo do trabalho pelo circuito coletor. Existem usinas heliotérmicas de muitos tipos. A grande diferença entre elas é o mecanismo de concentração de luz solar. Agora, mais à frente, nós vamos ver 4 tipos de mecanismos de concentração de luz. O primeiro deles é a calha parabólica. Essas calhas parabólicas são utilizadas para concentrar a luz solar em tubos receptores, posicionados por toda a linha focal dos painéis solares, desenhados especialmente para seguir a posição do Sol. Um fluido de transferência circula através desses tubos e é aquecido pelos raios de Sol. Depois, o fluido é bombeado por meio de trocadores de calor, produzindo vapor dentro da usina de energia heliotérmica. O vapor movimenta as turbinas, que por sua vez produzem eletricidade. O coletor Fresnel funciona de uma maneira semelhante à da calha parabólica, porém com algumas diferenças. Por exemplo, a linha focal, onde a energia do Sol é concentrada, ela não se move. Além disso, a água sob pressão pode ser utilizada direto no receptor, dispensando o trocador de calor, ou seja, é possível assar a água no estado de vapor para movimentar a turbina. Como o próprio nome sugere, essa tecnologia possui uma imensa torre no centro da usina de energia heliotérmica. Um conjunto de painéis solares concentra a luz do Sol num receptor localizado no topo da torre. Esse receptor ele vai absorver a energia solar e a converter em calor, que em seguida segue para um gerador de vapor da usina através de um fluido térmico. No disco parabólico, né,
a captação de luz solar é feita por esse refletor que tem um formato de um disco parabólico, e essa tecnologia ela concentra os raios de sol em um receptor que fica no ponto focal do painel solar parabólico. O receptor absorve o feixe de energia que aquece o fluido. O calor dele é utilizado no motor localizado no receptor para então gerar energia limpa. O segundo processo, a segunda etapa da usina heliotérmica é esse processo quase convencional. Depois da primeira etapa, que é o processo de concentração dos raios solares, a transmissão do calor para o fluido térmico, a energia solar térmica, ela transforma a energia em energia elétrica. O restante do calor é transportado até um circuito independente de refrigeração que vai condensar esse vapor de modo que ele retorne ao estoque de água. Este processo é muito parecido com as das outras usinas. A diferença é que numa usina termoelétrica convencional, o vapor é gerado pela queima de combustíveis fósseis, enquanto numa usina de energia heliotérmica ele é obtido através do calor gerado pelo acúmulo de raios solares. Dando seguimento ao nosso trabalho, eu sou Antônio Henrique e vim trazer para vocês um comparativo das possíveis energias que podemos ter através do Sol. Já sabemos que são três, duas térmicas e uma não térmica. As térmicas são a energia solar térmica comum, que, como o Lucas explicou anteriormente, converte a radiação solar em calor para aquecer algum fluido. E a menos comum é a energia heliotérmica, também conhecida como termo solar, térmica concentrada ou da forma como é conhecida internacionalmente, CSP, Concentrating Solar Power. A outra forma de energia que podemos obter através do Sol é a energia fotovoltaica, que nos últimos anos se popularizou bastante. Esta utiliza a luz do Sol para converter diretamente em energia elétrica. Na maioria das vezes, as suas células fotovoltaicas são feitas de silício e produzem eletricidade em corrente contínua. Utilizamos o inversor para obtermos a corrente alternada, para que possamos consumir em nossas casas ou indústrias. Nos últimos anos, o mundo enxergou a necessidade de procurar meios de gerar energia sem ser tão agressiva ao meio ambiente, tendo em vista que a matriz energética de diversos países pelo mundo tem a sua matriz baseada em queima de combustíveis fósseis. A energia solar vem se destacando e ganhando mercado, seja ela somente para esquentar os chuveiros, que na maioria das vezes são os vilões das contas de luz, seja para gerar energia total de uma casa ou de uma indústria. Como podemos perceber, nesse breve comparativo elaborado por nós, cada um dos métodos tem suas peculiaridades, como por exemplo, o custo que tem cada um deles, onde eles são mais utilizados, a complexidade de manutenção. Por ele a gente consegue ter uma noção de onde a gente consegue aproveitar melhor os sistemas. Agora voltamos ao tema desse seminário, o Arthur vai falar para vocês quais são as vantagens e desvantagens do sistema térmico. Oi, meu nome é Arthur. Eu vim aqui nesse trabalho para discutir um pouco mais sobre as vantagens e as desvantagens da energia solar térmica. Bom, entre as vantagens, eu destaco aqui o fato dela ser propriamente dito uma energia renovável, ou seja, tem uma fonte praticamente inesgotável e que degrada muito pouco o meio ambiente em relação às outras fontes de energia, principalmente não renováveis. Outra vantagem também interessante dessa fonte de energia térmica solar é que ela é adaptável a muitos lugares, inclusive lugares remotos, onde não precisa estar ligada a nenhuma linha de transmissão. Já nas desvantagens, surge a perda de eficiência em lugares muito poluídos, como por exemplo centros de grandes metrópoles, de grandes cidades, e também em locais do planeta onde há muito frio, ou seja, mais perto dos polos. E também, é claro, há uma grande perda de eficiência nos dias nublados e chuvosos, onde não se consegue produzir tanta energia térmica assim.